Hoje eu vou compartilhar as estratégias que mais me ajudaram a aprender inglês e húngaro num curto período de tempo. Bem-vindos, amigos! Se você é novo aqui, meu nome é Amon, eu falo várias línguas e fui voluntário na Hungria por 2 anos, onde ensinei inglês e húngaro e português. E nesse canal eu compartilho as coisas que aprendi. Hoje eu vou compartilhar as 5 dicas que mais me ajudaram a aprender essas línguas mais do que qualquer outra coisa. A primeira é praticar. Pode ser difícil no início começar a praticar do zero, mas é importante ter a mentalidade de quanto mais erros, melhor. Quanto mais eu errar, mais próximo eu vou estar da fluência daquela língua. Então, quando mais cedo der para começar, melhor. Então, se for uma língua parecida, por exemplo, o espanhol, o italiano, que é um pouco parecido com o português, ou inglês, que bastante gente já sabe uma coisa ou outra, já começa a destravar ali para poder praticar, para cometer os erros, para aprender a forma correta de falar e de se corrigir. O importante é começar a praticar o mais cedo possível. Uma maneira muito boa de começar a praticar é encontrar um parceiro que fale a língua fluentemente. Não precisa ser um nativo, né, mas alguém que saiba falar a língua. Não precisa ser algum professor ou nada do tipo. Inclusive, dá para encontrar essas pessoas assim sem ter que pagar um centavo. Há vários grupos no Facebook em que há muitas pessoas dispostas a ajudar. Mas é claro que vai ser difícil começar do zero com algumas línguas. Por exemplo, um mandarim, árabe, coreano. Essas línguas que têm um vocabulário bem diferente, porque é difícil para a gente gravar de início essas palavras. Então, pode segurar um pouco a prática se esse for o caso, né? Se for uma língua muito difícil que está querendo aprender, mas o mesmo serve, quanto mais cedo começar a praticar, melhor. Mas pelo menos alguma coisa precisa saber dizer. A segunda dica é sobre o vocabulário. A maneira assim, a que eu acho que 100% vai funcionar para todo mundo, são usar os cartões de memórias para decorar o vocabulário. Isso é muito importante para aquelas línguas mais difíceis, né, que a gente falou, mandarim, japonês, coreano, que tem as palavras completamente diferentes do nosso vocabulário, que não são línguas românticas, né, que vêm do latim, tipo português, espanhol, francês, italiano, romeno. Então é super importante escrever todas essas palavras, escreve todas as palavras que você sempre quer usar, mas acaba esquecendo de usar. Escreve aquelas palavras que você ouve e não sabe o que significa. Tem um caderno com aquelas palavras e não precisa nem ter os cartões de memórias, dá para ter só, tipo, de um lado eu tenho a palavra em português e do outro lado a palavra, por exemplo, em inglês. Aí eu tapo a parte em inglês e vejo em português. Como é que se diz isso em português? Se diz assim. Aí eu dou uma olhada e falo, não, se diz assim. Porque quanto mais nós forçarmos a memória, mais nós vamos aprender aquela língua. Essa é a maneira mais eficaz de decorar o vocabulário, de decorar essas palavras. Mas nem todas as palavras são feitas igualmente, nem todas as palavras são feitas iguais. Existem palavras que são muito mais usadas do que outras palavras. Então é importante começar com essas palavras que são mais comuns. Então é bem tranquilo para a língua que estiver procurando, pesquisa ali 1000 palavras mais comuns em húngaro, em coreano, em aquela língua que eu quero aprender. E depois de aprender as 1000 palavras, né, depois de decorar aquelas, aí você já vai ter uma boa base assim para poder praticar. Começa a pesquisar palavras de temas que te interessam. Pode ser gastronomia, religião, tecnologia, turismo, seja o que for. Pesquisa essas coisas sobre a qual você vai querer conversar, porque aí você tem o vocabulário necessário para poder falar sobre essas coisas. E com isso você vai, junto com a prática, você vai aprender mais palavras e vai ouvir mais palavras e vai perceber o que é bem útil para falar nessa língua. A terceira dica é sobre a imersão. É muito importante a gente ter um convívio assim, com a cultura daquele país onde se fala a língua, com talvez até algumas gírias, alguns ditados. Então, o que mais me ajudou, essa foi a dica que mais me ajudou a aprender inglês, foi assistir filmes e séries legendados naquela língua e também com áudio original. Isso é muito bom para o inglês, mas às vezes é difícil para fazer com outras línguas, porque muitas vezes a legenda é traduzida do áudio original
E a dublação também é traduzida do áudio original, mas não são a mesma tradução. Então acaba sendo duas coisas diferentes, o que tu tá lendo e o que tu tá ouvindo. Nesse caso não ajuda muito. Mas, por exemplo, se for uma série alemã que foi escrita em alemão e a legenda é em alemão, né, direto do áudio original, então vai me ajudar muito a aprender alemão. Ainda mais se eu já conheço. Precisa ser aquelas séries e aqueles filmes que você já conhece, porque você sabe o que eles vão dizer, o que eles vão fazer, e você vai ver aquela palavra em contexto. Uma outra forma de imersão é ouvir as músicas, né, que são famosas naquele país e acompanhar com a letra. A melhor maneira de fazer isso, eu acho que é indo no Spotify, procurando ali as top 50 músicas da Itália, por exemplo, se eu quiser aprender italiano. Aí vai aparecer várias músicas em italiano, claro, vai ter muita música em inglês também, e muitas músicas em outras línguas também, mas procurar aquelas da língua que tu queres aprender e ver junto com a letra, porque aí também tu vai ver como é que os nativos, o pessoal que fala aquela língua, usa aquelas expressões. E a terceira coisa dentro de imersão é também no Spotify ou sei lá, qualquer plataforma que dá para fazer isso, é procurar os podcasts daquela região, daquele país, naquela língua, em que você vai ouvir e vai tentar mais ou menos capturar aquelas palavras que você conhece, as palavras do vocabulário que você aprendeu, e você vai ver como que as pessoas usam essas palavras, e isso pode ser uma grande ajuda. A quarta dica é sobre a gramática. Aí realmente vai depender muito da língua que você está aprendendo. Tem algumas línguas com a gramática muito mais difícil, por exemplo, japonês, húngaro, árabe, polonês, mas são basicamente as mesmas coisas que você tem que aprender. A primeira é a pronúncia. Você precisa saber como é o alfabeto, né, dessa língua, e também saber pronunciar da forma que os nativos pronunciam. Uma segunda coisa importante é a conjugação. Eu acredito que a maioria das línguas, né, senão todas as línguas devem ter a sua conjugação, né, o verbo e mais a conjugação, né. É muito útil ter aquelas tabelas de conjugação para poder decorar essas conjugações, para que quando você quiser conversar, você sabe conjugar o verbo que estiver usando. A melhor maneira de aprender as conjugações é pesquisar na internet as tabelas de conjugações. Acho que nenhuma língua tem uma conjugação que funciona 100% do tempo, né? Vai ter conjugação para o presente, para o tenso do presente, para o tenso do passado, para o tenso do futuro, e também vai ter aquelas línguas que vão ter suas exceções. Tem algumas que têm muitas exceções, mas começa pelo mais simples e depois começa a decorar as outras. Geralmente as línguas seguem um padrão específico de conjugação, ou tipo de alguns sons que se repetem para nós, alguns sons que se repetem para eles, e etc. Nessa questão de gramática, talvez o Duolingo seja útil, porque muitas vezes, né, quando é uma língua bem popular, eles têm a explicação da gramática ali no Duolingo. Eu diria que o Duolingo é mais útil para isso, porque para a prática não serve. E tem muitos livros bons que estão disponíveis em PDF de graça no Facebook, nos grupos de Facebook, nos grupos de aprendizado daquela língua do Facebook. Às vezes muitas pessoas conseguem um PDF desses livros, que às vezes são um pouco caros, mas a princípio é isso. Dependendo da língua, talvez seja bem importante pesquisar a gramática. Quinta e última dica é ter um caderno de estudos da língua para anotar as coisas interessantes, para poder se divertir com a língua, né? Escrever alguns ditados que você gosta, e isso realmente me ajudou muito a aprender umas palavras bem difíceis. Por exemplo, o sorvete lambe de volta é um ditado em húngaro que me ajudou a aprender, tipo, o verbo lamber, que sempre que eu precisava usar, que não é muito frequente, eu lembrava desse ditado e conseguia usar na hora. São coisas assim que vão te ajudar bastante assim para decorar, para saber as palavras. Tem algumas gírias também, pode ser bem divertido aprender as gírias talvez de uma região de um país, ou ver como o pessoal da capital fala algumas coisas que são diferentes. Eu sei que em espanhol tem várias maneiras diferentes de dizer a palavra legal, aí você pode decorar a palavra legal que é diferente em diferentes países. Uma coisa muito boa para a pronúncia são os trava-línguas, que dá para aprender naquela língua. Pode ser muito bom para pronúncia, mas não é muito bom para vocabulário, porque às vezes essas palavras são muito obscuras e que ninguém realmente usa essas palavras. E para encontrar essas coisas é bem tranquilo.
parecia algo bem difícil assim quando eu estava aprendendo a língua, mas na verdade se tu digitar no Google Tradutor para traduzir, por exemplo, se eu quero aprender em alemão, aí eu coloco para traduzir em alemão gírias da Alemanha, ou ditados da Alemanha, ou ditados de Berlim, ou trava-línguas em alemão. Aí eu garanto que vai aparecer ali nos primeiros resultados do Google. E também tentar escrever coisas assim pessoais, tipo ter um diário para contar histórias, para contar experiências. Isso é das melhores práticas de língua, porque tu começa a pensar bem, começa a usar bastante o vocabulário que você aprendeu e também a descobrir as palavras que você usa com frequência e que você precisa saber, já que você usa a maior parte do tempo. Então é isso, eu tenho mais algumas dicas bônus. Por exemplo, a consistência é muito mais importante do que a qualidade ou a quantidade, né, do estudo. Então, por exemplo, 5 palavras, né, para decorar em um dia é melhor do que 0. É sempre bom fazer um pouco todo dia do que gastar, sei lá, horas durante um dia estudando e depois não estudar pelas próximas 2, 3 semanas. Uma outra coisa importante é achar uma comunidade de pessoas que também estão aprendendo, porque eles podem te oferecer recursos muito valiosos e experiências e palavras e dicas que você não encontraria, talvez, num texto ou num livro, ou de pessoas nativas. Muitas vezes, alguém que aprendeu ou que está aprendendo a língua pode te oferecer muito mais do que um nativo na questão do aprendizado. E uma outra coisa que me ajudou bastante, principalmente a entender as partes de gramática, foi ensinar outras pessoas que estavam aprendendo. Então eu falo por experiência que quanto mais tu ensina as outras pessoas, mais tu entende, mais tu compreende aquilo que tu está ensinando. Porque tem muitas vezes que a gente diz, eu estudei isso, então eu sei, eu entendi, eu sei como usar. Aí quando tu vai explicar para alguém, tu começa a perceber que, na verdade eu não tenho muita certeza disso. E aí tu começa a revisar e encontrar aqueles buracos no entendimento que estavam faltando. A última das coisas que eu queria dizer é que quanto mais se divertir, melhor vai ser o aprendizado. Porque aí tudo vai se encaixar na consistência, mais motivação para poder aprender aquelas coisas que são mais difíceis. Então, se divirta. Muito obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está tentando aprender uma língua que talvez esteja um pouco perdido. Eu tenho certeza que alguma coisa de valiosa eles vão encontrar. E eu não sou nenhum especialista, eu não sou um professor formado, eu não sou nada disso. Isso é apenas a minha experiência que eu estou compartilhando com as pessoas, o que mais me ajudou. Então, considere isso como um grão de sal. Realmente só eu compartilhando as coisas que eu aprendi. E se você acha que faltou alguma coisa, se tem alguma coisa que talvez eu coloquei aqui ou não coloquei aqui que funciona ou não funciona para ti, então comenta e me conta o que tá faltando. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.